dando início aqui à socialização das narrativas autobiográficas, né? Eu queria me apresentar dizendo do lugar de onde eu falo. Eu sou nascida em Salvador, na Bahia, e filha de pais mineiros. Então, minha família toda, pais, tios, primos, todas moram na cidade de Ouro Preto. E meu pai, sendo aquele representante, primeiro representante da família que foi até o final da escolarização básica e chegou na universidade, fez um mestrado. Meu pai, então, bem jovem ainda, se transfere para Salvador, por questões de trabalho, e eu nasci por lá. Também por causa da questão do trabalho do meu pai, a gente se transferiu para Niterói em 85, então eu passei minha infância em Salvador, primeira infância, e vivo então no Rio de Janeiro, com algumas idas e vindas aí, daqui a pouco vocês vão entender, mas identifico a cidade de Niterói como o meu lugar, né? Um lugar que eu mais tempo vivi. Então, minha vida escolar praticamente toda foi aqui, e também minha formação universitária. O que eu posso dizer assim? Antes de chegar na universidade, né, alguma coisa despertou em mim em relação à política, né? Então, assim, recentemente eu assisti um filme, um documentário chamado 8 Presidentes e um Juramento. Não sei se vocês já assistiram esse documentário, da Carla Carmurati. Eu fiquei muito emocionada com aquele documentário, assim, porque são os presidentes a partir, a narrativa, uma série de costuras aí, né, de fontes audiovisuais, dos presidentes a partir da Constituinte, né, a partir da abertura política. E identifiquei ali, por exemplo, na campanha pelo impeachment do Collor, né, aquela movimentação toda, um primeiro momento em que eu ganhei o espaço público, né, como uma manifestante. Eu era muito jovem, estava no início da adolescência, no início. E ali, o padre da escola onde eu estudava, era uma escola católica, abriu as portas da escola e falou: quem quiser se juntar aos manifestantes pode ir. E a gente foi caminhando de Santa Rosa até a Estação das Barcas, em manifestação. E de lá, cruzamos para a Cinelândia, não precisava pagar passagem, porque era um dia de mobilização séria, assim, né? E ali, aquilo, sabe, depois do final do ato, voltei para a escola e voltei para casa. O padre não ligou para nenhum pai, não pediu permissão, apenas abriu as portas. E eu vejo, assim, comparando esse dia com hoje, quais são as condições, né, de formação política que as escolas dão, né? Então, aquele documentário me fez lembrar disso. E ali, então, comecei a prestar atenção em disciplinas que eu não prestava atenção antes, como história, né? No ensino médio me envolvi com o Grêmio Estudantil, né, com música, comecei a tocar violão, fazer aula de canto. Então, minha vida começou a se articular ali nos movimentos, né, estudantis. E aí a história se materializou para mim como um caminho, como uma vida que eu gostaria de levar. Eu queria ser jornalista também, mas eu pensava assim, não, mas eu não quero trabalhar em jornal, eu quero liberdade, né? E eu achava que a sala de aula me daria essa liberdade. Também achava que a história, o conhecimento histórico geraria automaticamente uma conscientização e uma transformação, tudo assim, automático, uma coisa levando a outra, né? Então, foi por aí, né? Minha entrada na UF em 97, foi uma entrada que eu já tinha essa pequena trajetória, assim, né? E minhas contribuições nos atos, enfim, sempre foram bastante relacionadas à questão cultural, né? Por causa das apresentações de música. Quando eu cheguei aqui, já cheguei com violão na primeira semana, e já foi aquela coisa, né? E realmente, até a metade do curso eu fiquei dividida, inclusive perdendo muitas disciplinas por conta dos compromissos de música, né? Só que também o cenário musical para sobrevivência
como eu não estava estudando música, né, licenciatura em música, era licenciatura em história, eu não via muita liberdade, assim, para, né, digo assim, para me manter independente financeiramente, com alguma segurança, só com a música. Então, a partir do momento, eu deixei a música de lado e fui mergulhando na faculdade de História, né? E aí fiz uma iniciação científica, para mim, muito marcante, que foi aqui na Faculdade de Educação. Então, esse trânsito, que eu estudei aqui, né? O trânsito entre bloco N e O, e bloco D, era diário para mim, né? Estudo, pesquisa era para lá e para cá. E não havia ainda assim um cenário muito claro assim de pesquisa em ensino de história, de pesquisa em mestrado na linha de ensino de história, né? Então, terminando a graduação, eu falei assim, não vou, eu quero fazer uma pós-graduação, mas não tem nenhum tema dentro, totalmente recortado dentro da teoria da historiografia que eu quisesse abraçar mesmo, sabe? Eu gostava de literatura, fiz monografia sobre Lima Barreto, fazendo recorte dos personagens do Lima Barreto, que tinha relação com a música. E, né, aquela discussão de literatura, com a Magali Engels, que foi uma grande referência para mim aqui na UF, né? Então, eu fui para a pós-graduação em Educação, mestrado, junto com o início da vida profissional, concurso, né, para o Estado, comecei a atuar na rede estadual, comecei a atuar em uma escola particular também, depois fazendo trabalhos como substitutas no Colégio Pedro II, né? E quando eu terminei o mestrado, fiz uma imersão mesmo assim, né? Fiquei uns 7 anos vivendo intensamente, né, a educação básica com 46 tempos semanais. Então, inclusive sábados eu dava aula, domingo eu descansava de manhã, de tarde, final da tarde, aquela angústia do professor, né? No final da tarde, no domingo, já estava trabalhando, né? Ou preparando a semana, enfim. E aí sentia muita necessidade de voltar a estudar, pesquisar. Me inscrevi no doutorado, a primeira vez não fui aprovada. Aí melhorei meu projeto, conversei com um monte de gente. A segunda vez eu fui aprovada e entrei num doutorado em educação. Nesse momento, eu tive uma questão pessoal, assim. Eu tinha acabado de ser mãe, meu companheiro, né, o meu marido na época, fez um concurso para o interior de Minas Gerais e eu fui acompanhando o projeto. E aí, nesse momento, eu não sei se foram os hormônios, imagina, mas eu estava assim, numa crise de identidade também. Eu pedi exoneração do Estado, falei assim, vou para o interior de Minas Gerais, não quero mudar de vida, quero uma vida pacata no interior. E fui para São João del Rei. E lá, assim, depois de um ano de cuidados exclusivos, né, com o filho e tal, comecei a pensar no meu projeto de doutorado e por lá não era tão fácil assim me engajar profissionalmente. Alguém que dava 46 tempos semanais, de repente, estar com um bebê integralmente, foi um negócio muito forte para mim, assim, foi muito ruim, muito ruim. Aquela decisão inicial, assim, para mim se mostrou equivocada, né? Então eu fui fazer o doutorado, fui buscando trabalho de novo, e os trabalhos que eu consegui foram na área de formação de professores. Comecei a fazer, por exemplo, oficinas com os licenciandos lá na UFSJ, participar do grupo do PIBID, que para mim aquilo era uma novidade, né? Eu achava fantástico, né? Não vivi isso na minha formação. Então me engajei ali com o curso de licenciatura, como colaboradora, fiz cursos e fazendo mestrado. Aí fui fazer o doutorado, já fui fazer aqui no Rio. Fiquei nessa viagem, meu percurso agora era interior de Minas, Rio de Janeiro. Interior de Minas, Rio de Janeiro. Até que aí aconteceu um concurso para substituta lá na UFSJ, na área de ensino de história. Eu falei assim, opa, área de ensino de história, que coisa, é isso que eu quero, né? Estudei, fui aprovada em 2º lugar. E aí, mas não fui convocada, né, assim, de cara. E fui seguindo aqui o doutorado, fui
fiz um processo seletivo na UERJ também para a área de ensino de história, estágio, acabei trabalhando na FFP como substituta. E quando terminou esse contrato, eu fui convocada lá, né, na UFSJ para assumir a vaga, mas não para dar aula de ensino de história. O que eles precisavam era alguém para substituir os professores, dois professores de história do Brasil colonial. Os dois se licenciaram. E aí eu falei, o que eu faço? Eu vou. E aí peguei meu material da graduação, dei aula de Brasil Colônia. No outro semestre, não era mais isso, era História da América. O professor de História da América se licenciou do pós-doutorado. Você aceita? Eu falei, aceito. Aí, História da América. Fiquei estudando igual isso fazendo doutorado, né? Igual uma maluca, revendo toda a literatura sobre isso, preparando aula, aprendendo algumas coisas, assim, construindo conhecimento sobre alguns temas, algumas horas antes dos alunos, sabe? Então parecia que eu era uma coordenadora de um grupo de estudos, assim. Mas correu tudo bem, assim, né? Assim, aprendi muito, os alunos também, a gente se comunica ainda até hoje pelas redes sociais, sabe? Nesse momento, então, aí passou o terceiro semestre de contrato, aí eu falei, agora eu posso organizar uma disciplina dentro da minha área, porque... Aí o pessoal, tá. Aí, primeira vez que eu dei uma disciplina de ensino de história, laboratório de ensino de história, né? E usos do passado, é uma coisa que estava me interessando também para o doutorado. Bom, aí acabou esse contrato, fechei a tese, concursos, a minha tese foi sobre conhecimento histórico e mídia. Eu queria muito, era uma coisa muito importante para mim, que o estudo tivesse por base a prática. Isso foi bem difícil de convencer a orientadora, e todas as bancas pelas quais eu passei, porque eu queria estar na sala de aula como pesquisadora, né? Observando também os alunos, não só o trabalho do professor, mas a construção do conhecimento dentro da sala de aula e as visões dos alunos também. Bom, no final das contas, passei por 2 comitês de ética, que acabou sendo aprovado. Eu passei 5 meses numa sala de aula como pesquisadora, um momento muito, muito importante, lá no bairro de Campo Grande. E fechei a tese, né? Na sequência, fiz uma série de concursos, inclusive para educação básica de novo, né? Porque eu tinha pedido exoneração, não podia voltar para o cargo. No dia que eu fui na secretaria para ver minha documentação, porque eu precisava de... eu não sei o nome que se dá, mas alguns papéis estavam faltando lá para o processo fechar. E do meu lado, assim, tinha um professor que tinha abandonado a matrícula dele na mesma época que eu, em 2010. Abandonado. Eu pedi exoneração, ele abandonou. Ele estava voltando para o cargo, né? Ele estava voltando. E eu não podia voltar porque eu tinha pedido a exoneração. Para mim, algumas pessoas falaram para mim, por que você não deixa, né? Deixa, que aí quando você quiser voltar, você... Eu falei, não, mas eu não posso segurar essa vaga, né? Pela uma questão minha, assim. Bom, então eu fiz vários concursos, 10 concursos em um ano. O ano dos concursos para mim foi 2016, junto com o golpe, né? Então foi 2016 para 2017. Fiz um monte, fiz na Bahia, fiz em São João del Rei de novo, né? Alguns eu fui aprovada, mas não em primeiro lugar, outros eu fui reprovada em alguma das etapas. Mas foi assim, o concurso que deu certo para mim foi aqui, porque eu fico muito feliz com isso, né? Eu trabalho aqui desde 2018, desde 2 de fevereiro de 2018. Então, no Prof. História, a partir de 2020, junto com a pandemia. Né? E é isso, assim, agora eu estou no projeto de extensão Educação Antirracista, e construindo assim caminhos, né, de pesquisa dentro da universidade, com todos os atropelos, com todas as dificuldades, né, e me situando agora.
né, numa outra etapa assim, da minha trajetória. É isso, acho que falei bastante.